Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Instituto Gaudiya de Educação da ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e hoje eu vou trazer para vocês um assunto bastante atual e bastante polêmico. Na verdade, eu até corro um risco por trazer esse tema. É como se eu estivesse dando tapa num ninho de marimbondos. É um assunto que mexe com as emoções, com as identificações das pessoas, mas eu posso garantir honestamente que o meu intuito não é ofender, não é provocar, não é criar dissensões, não é criar tensões. Na verdade, a única motivação que eu tenho é de buscar a verdade, a realidade como ela é. E para mim, na minha visão, na minha experiência de vida, aquilo que mais, de maneira mais fidedigna, representa a realidade e consegue falar, discorrer sobre a realidade total, são os Vedas. Então eu vou trazer esse tema hoje sobre o gênero feminino, sobre a mulher, através da perspectiva védica, ok? Vamos lá então dar sequência ao nosso ponto. Mesmo incorrendo a possibilidade de eu me tornar impopular ou ostracizado por alguns ou por algumas, mas vocês vão ver no final, se vocês forem até o fim, que na verdade o gênero feminino ele é muito mais glorificado, especialmente na plataforma espiritual. Afinal, Krishna é um varão, Krishna é um rapaz. E para você se aproximar de Krishna, a maneira mais ideal, a maneira mais íntima, a maneira mais próxima para você ficar perto de Krishna é através do corpo feminino. Ou seja, são as devotas, é o feminino que mais consegue se aproximar e servir Krishna em alto nível. Então vamos lá ver essa questão que hoje em dia está aquecida, mas que os Vedas oferecem uma visão e um significado profundo sobre essa questão. Então o tema de hoje é Mulher e Consciência de Krishna, uma análise sociológica e filosófica. Então esse tema perpassa por duas camadas principais, né? Uma é o aspecto condicionado, o aspecto material do feminino, né? Dentro do Varnashram védico, e outro é o aspecto filosófico, ontológico, que é o aspecto do ser em si, o que é realmente a coisa, né? Que é a plataforma espiritual, o feminino na plataforma espiritual. Então vamos ver esses dois aspectos dentro da cultura e dentro dos textos védicos. Então meu objetivo é fazer uma análise sociológica e ontológica sobre o gênero feminino, sobre a mulher, a partir das escrituras védicas, os Shastras revelados, especialmente a porção dos Bhakti Shastras. Então, para terem uma ideia da importância da revelação védica dos Shastras, da experiência do Darshan, dos Munis, dos Rishis, assistam os vídeos anteriores, né? Especialmente o que Jiva Goswami define o que é a epistemologia védica, o que são os Vedas, em seu Tattva Sandarbha. Ok? Então, nosso objetivo é um dos objetivos da filosofia, além desta tratar de um discurso racional sobre o ser, é o de tentar solucionar ou jorrar luz nos problemas que assolam os momentos atuais dentro do seu contexto histórico, ou seja, o que está acontecendo agora. A filosofia tem que ter uma posição sobre isso também. Nossa intenção não é a de ferir consensualmente determinados grupos ou maquiar o problema, tampouco isso, mas sim a de buscar uma leitura real, objetivando a verdade, a justa medida das coisas, sem contradizer a tradicional visão dos Vedas sobre o tema.
para que dessa forma possamos estimular cada vez mais os indivíduos na prática do serviço devocional, tentando demonstrar que a realidade é complexa, permeada por várias camadas, né? E possui diversas camadas que se adequam ao ponto de vista de cada sujeito, ou seja, enxergamos a realidade de acordo com a nossa consciência, tá bom? Esse ainda os diferentes níveis de consciência de cada um. Isso vai ser falado pelo João Fernandes Teixeira. Eu procurei a citação, mas não encontrei. Mas ele falar que muitos dos problemas eles se adequam ou eles recebem uma leitura de acordo com o sujeito, de acordo com o momento histórico que ele é tratado. Igualdade de gênero como uma questão da contemporaneidade. Então, essa questão de buscar direitos iguais é uma questão atual. Na cultura védica era diferente, a gente vai ver isso mais à frente. Então, o nosso amigo, o Huston Smith, ele é um grande historiador das religiões, ele viveu na Ásia por muito tempo. Olha só a análise que ele faz sobre o momento atual. A palavra mágica do pós-modernismo é sociedade, ou seja, a gente vem de um movimento, né, desde a Idade Média, onde no medievo o paradigma era centrado, era cravado na teologia, em Deus, era um paradigma teocêntrico, porém esse Deus era visto pelo prisma da revelação bíblica. Porém, esse paradigma, devido às consequências do modernismo, do iluminismo, ele acaba perdendo o foco, né? Pelo menos para os pensadores, para a academia, né? Então, cada vez a sociedade, os doutos vão ficando mais antropocêntricos, ou seja, o homem se torna o centro de todas as coisas. Por isso ele está falando essa frase, né? A palavra mágica do pós-modernismo, e já da modernidade começa aí, é a sociedade. A sociedade é o agrupamento dos homens, do ser humano. Por isso, o homem é o centro das coisas, e é o homem, a partir da mente, a partir dos sentidos, através da razão humana, que vamos interpretar e tentar entender as coisas. Então ele continua: isso não surpreende, pois a crença de que não existe nada além do nosso mundo presente, ou seja, totalmente empírico, totalmente materialista, a natureza e a sociedade são tudo o que resta, e das duas, a natureza se tornou território de especialistas. Então, o ponto que eu quero enfatizar aqui com Huston Smith é que a sociedade humana se tornou o centro de tudo. O homem é o centro de tudo, já que a religião não foi algo possível de concretizar para muitos, como a gente viu na questão kantiana dos juízos sintéticos a priori. Deus está morto, né, a partir do século XIX, século XVIII, como um método de se buscar Deus, o método de se conhecer Deus. O ser humano, o homem ocidental, fracassou nele, cada vez se tornou mais empirista, né, a ciência empírica, a experiência. Então o homem se torna a questão de tudo, né, ele se torna a mola motriz, o ponto de referência. Então, através desse homem, a gente vai tentar entender tudo, e um dos anseios da alma, do eu mais profundo, é buscar por virtudes como justiça, paz, verdade e equanimidade, igualdade. Todos nós queremos igualdade. Tratamentos dissonantes, ou seja, tratar um bem e tratar outro como inferior, esse tipo de desigualdade, isso incomoda não o ser humano, mas a alma em si. Porém, a grande questão é que essa igualdade, ela não se sustenta na realidade empírica, na realidade material. Isso é muito bem falado na Bhagavad Gita por Krishna, né, no verso 28 do capítulo 7, na passagem de Krishna fala: de dvandva moha nimuktaha, ou seja, esse mundo ele é ilusório e ele é temporário. E a característica dessa ilusão, dessa temporalidade,
é manifesta sobre a forma de dualidades. Judeu, muçulmano, negro, branco, heterossexual, homossexual, homem, mulher. Então, como seres diferentes podem ter objetivos iguais? Então é impossível, por exemplo, que um torcedor do Atlético Mineiro, nesse momento eu estou em Belo Horizonte, tenha paz, tenha concordância, tenha harmonia com o torcedor do Atlético, ou um torcedor do Atlético tenha harmonia com o torcedor do Cruzeiro. Então, esse mundo material é um mundo de dualidades, de opostos, e esses opostos se chocam, se lutam. Então, essa igualdade que é buscada na plataforma material, ela é uma mera falácia. Ela nunca vai se concretizar. Paz, justiça, igualdade são qualidades que só vão se concretizar, só vão alcançar a sua plenitude na plataforma espiritual, que é perfeita e que tudo converge para Krishna, para Deus. Não existe mais egoísmo, não estamos mais centrados nos nossos corpos temporários e ilusórios, estamos centrados em Krishna, no Espírito Supremo. Então, quando todos nós queremos servir a Krishna, aí sim existe igualdade, existe justiça, existe paz, essas qualidades se concretizam, mas na plataforma material, nunca. Então sempre vai existir esses problemas no mundo material. Outra questão é que se nós somos oprimidos, se nós somos injustiçados, perseguidos e sofremos diversos abusos, grande parte isso vem de nosso karma passado. Pelo menos aqueles que aceitam os Vedas, que se dizem seguidores do Vaishnavismo, eles têm que trabalhar com a lei do karma, porque é algo que explica e é uma lei do mundo. É lógico que a gente não deve, em nome do lei do karma, aceitar as injustiças passivamente. Não devemos aceitar passivamente, mas devemos entender profundamente, devemos ter uma visão transcendental, que é a lei do karma que impera sobre o mundo. Okay? Então, dito isto, agora essa segunda parte do Risto Smith não é tão importante, ele vai pegar um outro contexto, né? Hoje, raramente entramos em contato direto com ela, com a natureza material, com a natureza selvagem, né? Em geral, é ela que chega até nós através do supermercado e envolta pelo ar-condicionado e pelos sistemas de refrigeração. Desse modo, a sociedade acaba sendo a esfera da vida que nos afeta diretamente e aquela em que podemos ter alguma perspectiva de sermos valorizados. Então, um título alternativo, mas muito bom, um título bem bacana também para essa exposição é Mulher, a forma do serviço devocional em excelência. Aqui pelo estúpido que vos fala, Mahakrishnanam Das. Então aqui a nossa queridíssima Liz Taylor, a mulher como ela é vista no contexto atual. Talvez muitos enxerguem assim, né? Na perspectiva feminista, se é que eu consigo elaborar, né, todas as complexidades do que o feminismo exige, e se é que essa palavra feminismo realmente faz algum sentido em essência. Então, até a metade do século XX, as sociedades ocidentais concediam um tratamento favorável aos homens, ou seja, as sociedades geralmente sempre foram patriarcais. Em certa perspectiva, a sociedade védica não foge disso, mas que subjugava as mulheres, tanto no ponto de vista do direito quanto dos usos e dos costumes, moral, né? De fato, a maioria das tradições atribui uma importância particular ao papel social da mulher, aonde? No lar, que deveria se consagrar às tarefas domésticas, à reprodução e à educação da prole. Contudo, notamos que a desobrigação da mulher de seguir esse papel feminino tradicional é recente, ou seja, vai tomar corpo mesmo a partir do século XX, relacionada ao atual modelo de desenvolvimento econômico. Será que o capitalismo, ou seja, o
consumo desenfreado que tem por detrás, o gozo dos sentidos está por detrás disso, que estimula a produção para a família e também para o mercado, ou seja, devido a um sintoma de Kali Yuga também, o ser humano ele tem que trabalhar mais. Então, só o esposo trabalhando não dá conta de manter, sustentar a família. Então, a necessidade também da mulher ir para o campo de trabalho também, senão a coisa vai ficar preta, vai ficar ruim. Então, nós vemos também como umas consequências históricas essa busca pelos direitos iguais. Agora, essa é uma coisa também que a gente tem que fazer uma reflexão, que a mulher na Índia atual, de certo sentido, a visão ou o tratamento à mulher atual na Índia, de certa forma é um reflexo muito pervertido, mal interpretado sobre o papel da mulher na cultura védica. Essa é uma pesquisa antiga, 2010, gente. Eu não consegui atualizá-la, mas eu acho que talvez não tenha mudado tanto a questão da mulher na Índia atual, na Índia contemporânea, na Índia material. Olhando algumas estatísticas, de repente a pesquisa não é tão surpreendente. Claro, a Índia pode não ser o pior lugar para ser uma mulher no planeta. Seu recorde de estupro não é tão ruim como a da República Democrática do Congo, na África. Imagine. Por exemplo, onde mais de 400 mil mulheres são estupradas a cada ano. E a mutilação das genitálias, principalmente entre os descendentes, os seguidores do islamismo, alguns, a mutilação da genitália feminina não é generalizada, como é na Somália. Mas 45% das meninas indianas se casam antes dos 18 anos de idade, de acordo com o Centro Internacional para a Pesquisa sobre a Mulher. Porém, no Afeganistão, que é o pior lugar no mundo para as mulheres, mas a Índia, ela só ficou com o 5º posto, né? Então, a condição da Índia para a mulher não é tão favorável, principalmente entre a massa, entre o povo, porque a Índia já teve presidentes mulheres, já teve posições de destaques para a mulher, ou seja, a Constituição indiana, que é lógico que vai estar de acordo, né, ou vai tentar andar em alinhamento com as outras leis, com as leis do mundo, né, mundo globalizado. A Constituição indiana até que protege bastante a mulher, mas quando a gente vê na prática, né, nas vilas, no povo, aí a condição da mulher é muito triste na Índia, né? Tanto que quando nós vamos para a Índia é comum a gente encontrar e ver esses serviços de construção civil, mulheres carregando latas na cabeça com cimento, argamassa e fazendo o mesmo serviço de um pedreiro, né? Isso é de cortar o coração profundamente, sem dúvida. Ou pelo menos talvez eu não entenda como funciona, e a questão do abuso, do estupro feminino, do preconceito, isso não tem explicação, isso não tem defesa, gente. A exploração, a perseguição, o abuso, a crueldade, isso não tem explicação, e não é isso que os Vedas defendem, né? Não é isso que os Vedas apontam como dharma, como dever da mulher. A mulher na Índia atual, 56 mil mortes maternas foram registradas em 2010, Fundo de População das Nações Unidas, devido ao fato de, muitas vezes, nas vilas, as pessoas simplórias, quando descobrem que elas vão ter uma filha, elas abortam por causa da questão do dote. E uma pesquisa da Unicef em 2012 constatou que 52% das meninas adolescentes e 57% dos adolescentes do sexo masculino acham que é justificável para o homem bater em sua esposa. Isso também é inadmissível, sem sombra de dúvidas. Não é isso que a cultura védica defende. Isso é uma distorção, isso é uma influência do Kali. Crimes contra as mulheres estão crescendo. De acordo com o National Crime Records Bureau, na Índia, houve alta de 7,1% em crimes registrados contra mulheres entre 2010 e 2011,
quando havia 228.650 no total. O maior salto foi nos casos sob o ato de proibição ao dote, que eu estava falando para vocês, ou seja, que o pai da filha tem que dar uma quantia exorbitante, né, para a família do esposo, para o esposo. De sequestro e rapto, um aumento de 19,4% no ano, e estupro até 9,2%. Então aqui vocês podem encontrar isso nesse site, ok? São as informações sobre a mulher, ou seja, então a condição da mulher na Índia atual é bastante preocupante. A condição da mulher no Brasil, graças a Deus, é muito melhor, mas ainda tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades, claro. Aqui o quadro do Vermeer, que eu gosto muito desse quadro, né? Ele está em Haia, na Holanda. A rapariga em português de Portugal, rapariga com brinco de pérola. Então vamos ver o Dharma da mulher, ou sua posição social de acordo com os Vedas. Então eu estou fazendo duas camadas, gente, que é assim que os Vedas trabalham, né? Qual é o Swadharma feminino na plataforma material, o Varnashram, que é temporário e de certa forma estereotipado, e qual que é o Sadharma do feminino na plataforma espiritual, que é Bhakti. Vamos lá então, gente. Haribol. Então, sábios como Vyasadeva, Parasharamuni, Yagyavalkya, Swayambhuva Manu, autor do Manu Samhita, comentaram sobre o Dharma, né? Nos Dharma Shastras, são as escrituras que falam sobre os deveres sociais ou os deveres prescritos de cada indivíduo para diversos setores da sociedade em seus diversos Dharma Shastras. O Srimad Bhagavatam, como resumo e síntese, como Siddhanta, né, de todos os Shastras védicos, o Amalam Puranam, traz uma conversa entre Maharaj Yudhishthira e Narada Muni, definindo o dever e a natureza das atividades de cada indivíduo dentro de uma sociedade ariana, ou seja, que conhece o verdadeiro valor e meta da vida, que é a meta espiritual, não física e corpórea, como está baseada a sociedade atual, e que se esforça para alcançá-lo. Então, de acordo com Narada Muni, falando para Yudhishthira que iria governar Bharatavarsha, Narada Muni está instruindo sobre o Dharma, sobre os deveres sociais. Ele vai falar o seguinte sobre a mulher, o Dharma da mulher. Strinam cha patidevanam ta chushrushanu tad bandushu anuvritis cha nityam tabrata dharanam. Prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo. Estes são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. Então, a maior virtude para as mulheres, de acordo com a cultura védica, o que proporciona avanço para elas, tanto material quanto espiritual, é a castidade, né? É ser fiel, totalmente fiel ao seu esposo. E o Dharma do homem é ser austero. O ponto é que, hoje em dia, a figura masculina entra bastante em decadência, então não é tão atrativo para uma mulher seguir seu esposo. E as mulheres também em Kali Yuga, elas perdem muito de sua castidade, né? É muito comum uma mulher ter vários parceiros durante a sua vida, né? Isso na cultura védica, isso é inadmissível, né? Isso é muito bem falado no 12º canto do Bhagavatam, quando o Shukadeva começa a falar sobre as características de Kali Yuga, né? Falando que as mulheres sempre em Kali Yuga elas têm vários parceiros, ou seja, elas perdem a castidade. Mas os homens também perdem e muito as suas qualidades em Kali Yuga. Então, isso está falado no Bhagavatam, e o próprio Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, que é o Pai, a fonte do Dharma, dos princípios religiosos, ele também explica da mesma forma esse princípio. Ou seja, a questão é que isso, para um seguidor dos Vedas, para um Vaishnava, para um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, funciona de certa forma
como lei, ou pelo menos como diretriz. Vamos ver o que Krishna fala. Né? O Senhor Krishna disse: ó afortunadíssimas, aqui Krishna falando com as gopis, no princípio da dança da raça, é muito jocosa, é muito divertida essa conversa. Ó afortunadíssimas senhoras, sede bem-vindas. Elas foram para a floresta para se encontrar com ele, depois de ouvirem o som inebriante da flauta de Krishna. Que posso fazer para vos agradar? Está tudo bem em Vraja? Dizei-me, por favor, a razão de virdes aqui? Não vos encontrando em casa, vossas mães, pais, filhos, irmãos e maridos, de certo estão procurando por vós. Não deixeis vossos familiares ansiosos. O dever religioso, aqui Krishna usa a palavra, né? Parandharman Strinam. Isso está no verso, vocês podem conferir. O dever religioso mais elevado de uma mulher é servir sinceramente ao esposo, portar-se bem com a família dele e cuidar bem dos filhos. As mulheres que desejam um bom destino na próxima vida jamais devem abandonar um esposo que não caiu de seus padrões religiosos. Ou seja, o dharma do esposo é ser austero, né? Seguir os princípios religiosos. Ainda que ele seja desagradável, desventurado, velho, ininteligente, doente ou pobre. Então, gente, entendam o contexto. Isso está sendo falado por Krishna, o pai do Dharma, a suprema personalidade de Deus, no Srimad Bhagavatam, que é o cume de todo o conhecimento védico, e no 10º canto, que também é o cume do Srimad Bhagavatam, é o rosto de Krishna. Então essa citação em momento algum deve ser menosprezada. O contexto é que Krishna está falando isso para as gopis. Ele está falando isso de maneira jocosa, né? Krishna é terrível, uma peste. Por quê? Porque as gopis abandonaram tudo para se encontrar com ele. Então, as gopis estão além de qualquer princípio religioso, qualquer dharma. Mas isso daqui equivale para aquelas pessoas que estão inseridas no meio social, que ainda precisam do meio social para irem gradualmente se purificar. Então, as pessoas que vivem no meio social, porque ainda têm desejos materiais, elas têm que se purificar através de seguir essas regras e regulações, o dharma de acordo com os Vedas. Se nós somos puros, nós não temos nada a ver com essas regras e regulações, né? Mas se nós temos algumas contaminações e precisamos viver no meio social para nos purificarmos ainda, isso daqui é lei para nós. As gopis, sim, eram transcendentais. Pelo fato de elas estarem totalmente apegadas a Krishna, Krishna está falando isso de maneira meio jocosa, né? Ele está fazendo uma brincadeira com elas. Proteção às mulheres como o Dharma. Tá, essa é outra citação que eu queria trazer, que apesar da mulher ter que seguir o esposo, ser fiel ao esposo, ser praticamente a serva do esposo, olha só esse princípio que é védico. Paharanti navaistrishu kritagashu apijantava kimutta tvad vidharajan karunadina vatsalaha. Então aqui é Bhumi, o planeta Terra, forma feminina, né, uma vaca, falando com Prito Maharaj no 4º canto. Mesmo que uma mulher chegue a cometer alguma atividade pecaminosa, ninguém deve pôr sua mão nela, ou seja, é um princípio védico que em uma mulher não se bate nem com uma rosa. Isso é lei. Isto para não falar de ti, querido rei, que és tão misericordioso. Tu és o protetor e és afetuoso com os pobres. Mas se a sociedade védica é tão bem organizada, por que não vemos essa aplicação prática nos dias de hoje? Então, o que acontece com essas divisões, com esses deveres nos dias de hoje em Kali Yuga? Então, por que hoje em dia a gente vê que a sociedade está uma bagunça? Na verdade, a gente vê mulheres extremamente qualificadas, independentes, a gente vê homens fazendo papelões. Por que aparentemente as posições na sociedade atual ficam de cabeça para baixo? Então a explicação é dada por Prabhupada de maneira genial.
Na falta de Garbhadhana Samskara, se proliferam o Varna Sanskara. Então, a sociedade védica, ela preza pela pureza. E essa pureza vem através do sexo. Como que a pureza vem através do sexo? Vem através do Garbhadhana Sanskara. Então, através do processo de Garbhadhana Sanskara, ou a maneira consciente de atrair progenie, de atrair um filho, a maneira regulada, consciente, religiosa da atividade sexual, naturalmente vai vir boa progenie, filhos conscientes, filhos virtuosos. Mas a partir do momento que a sociedade é totalmente desregrada sexualmente e não executa esses princípios como Garbhadhana Sanskara, naturalmente a consciência do indivíduo é transferida para o ventre da mulher, no ventre da mãe. Então a consciência do casal, ela é transferida para o ventre da mãe. E se a consciência do casal é impura, sem compromisso, sem nenhuma busca por vida espiritual, naturalmente isso vai atrair Varna Sanskara, ou progenie indesejada, como o Prabhupada traduz, ou pessoas com uma consciência bastante agitada, bastante turbulenta. Então, Prabhupada fala, na linguagem moderna, os Varna Sanskara são os hippies. Isso é o contexto da década de 60, gente. Que não seguem nenhum preceito regulador. Outra explicação é que, quando a população é Varna Sankara, ninguém consegue definir em que nível alguém está situado. O sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams. Porém, na sociedade Varna Sankara não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. Então, as posições que eram bem definidas em eras passadas, Satya, Tetra, Dwapara, e, consequentemente, os princípios védicos eram, em sua maioria, aplicados, tudo isso em Kali Yuga entra em colapso. Por isso a sociedade vira um pandemônio, né? E as posições referenciais, os deveres, os dharmas de cada indivíduo também entram em colapso. Por isso a gente vê essa situação, né? É muito comum estar tudo trocado, misturado e junto ao mesmo tempo em Kali Yuga. Em tal sociedade não se consegue distinguir entre um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya e um Shudra. Por quê? Porque em Kali Yuga, Kalou, Shudra, Sambhava. Todos somos Shudras, uma boa perspectiva, ou então somos abaixo de Shudras. Para que haja paz e felicidade no mundo material, deve-se introduzir a instituição Varnashram. O que até certo ponto eu tenho um pouco de ceticismo, né? Eu penso que é muito mais, essa é a minha opinião, gente, é muito mais prático introduzir o movimento de Sankirtana, o cantar de Hare Krishna, que vai conseguir realmente unir e fazer as pessoas participarem, do que dividir a sociedade em Varnashram. Porém, isso é a instrução de Prabhupada, né? Prabhupada sabia o que dizia. Deve-se definir as características das atividades da pessoa e ela deve ser educada de acordo com o nível em que estiver inserida. Então, o avanço espiritual ocorrerá naturalmente. Então, Prabhupada aponta que dentro de uma sociedade Varnashram, a vida espiritual vai fluir muito mais praticamente. Ou seja, uma sociedade elevada deve ser baseada em atos puros e regulados de acordo com as escrituras, rumando de maneira progressista para a compreensão e realização espiritual, e não baseada apenas nos ditames da mente e da satisfação corpórea. Aí eu deixo uma reflexão para vocês. Será que a sociedade, após a liberação sexual e outras conquistas do século XX, alcançou mais paz e conhecimento que as gerações anteriores? Esse tipo de pergunta também faz me lembrar o Horkheimer. Então vamos ver um pouquinho como funciona o casamento na cultura védica através do exemplo de Kardama Muni e Devahuti. Guru Sevananda já fez trabalhos sobre isso, eles estão disponíveis no YouTube.
E o dele é muito melhor que o meu e é muito bem feito. Se vocês quiserem ver, recomendo. A palestra que ele dá em Belém sobre casamento. Então aqui Swayambhuva Manu falando para Kardamamuni: minha filha é irmã de Priyavrata e Uttanapada. Ela está procurando um esposo adequado em termos de idade. Ou seja, a filha está desejosa de casar, mas quem vai fazer o arranjo é o pai. Adequado em termos de idade, caráter e boas qualidades. Ou seja, a necessidade da sincronia, né, da sinestria, da união de interesses iguais para que o casamento dê certo. No momento em que eu ouvi o sábio Narada falar de ter um nobre caráter, sabedoria, bela aparência, juventude e outras virtudes, ela fixou sua mente em ti. Ou seja, intimamente a menina escolheu. Quem vai fazer o arranjo é o pai, mas ela já tinha escolhido Kardamamuni. Não é que é algo forçado, enfiado goela abaixo. Portanto, por favor, aceite o melhor dos brahmanas, pois eu ofereço com fé, e ela é sobre todos os aspectos digna de ser tua esposa e de se encarregar de teus afazeres domésticos. Griha Medishu Karmasu. Então, nessa conversa é delineado, né, muitos dos princípios que norteiam a vida familiar ou casamento em potencial na cultura védica. Diretrizes para um relacionamento ideal entre esposo e esposa, que é a mesma coisa, relacionamento entre esposo e esposa é a mesma coisa que um relacionamento entre guru e discípulo. Escolha baseada em avanço espiritual, não em riqueza ou outras qualificações materiais, beleza ou outras coisas. Vishrambhana significa com intimidade, ou seja, que esse relacionamento entre esposa e esposa, ele tem intimidade, né? Não é que o esposo tem distância e frieza, não. Ele tem intimidade, ele tem confidência, ele tem intercâmbio. Mas não deve ser familiaridade que gera negligência, ou seja, é com intimidade, mas baseada em respeito mútuo, é base do relacionamento. Então, esse verso 2 do canto 3, capítulo 23 do Bhagavatam. Gauravena, com grande reverência, o esposo é um amigo muito íntimo. Portanto, a esposa deve prestar-lhe serviço, assim como uma amiga íntima. Então, da mesma forma que o discípulo serve o guru, porque o guru vai dar avanço e conhecimento espiritual, o esposo autêntico, ele é servido pela esposa, porque todo o avanço espiritual que o esposo faz, ele é dividido 50% com a esposa. Por quê? Porque ela está se ocupando nesses afazeres, nesse serviço. Então ela naturalmente recebe, né, devido a esse serviço. Ela recebe o avanço espiritual do esposo. Ser submissa e não orgulhar-se de sua ascendência. No caso, Devahuti, né, a esposa de Kardamamuni, ela vinha da realeza, né, Swayambhuva Manu. A atividade mais pecaminosa para uma esposa é aceitar outro esposo ou outro amante. Isso quebra a castidade e a fidelidade, né? Isso também vale para o homem, claro. Samanuvrata, adotar as circunstâncias especiais em que o esposo esteja situado. Ou seja, se o esposo é muito rico e opulento, a esposa também deve se comportar à altura. Porém, se o esposo vem de uma descendência, tem um karma ruim, é pobre, a esposa mentalmente também tem que se adequar a essas qualidades. Devahuti fez isso de maneira impecável no Srimad Bhagavatam. Prestar serviço desinteressado, exatamente como o discípulo com relação ao guru. Srila Prabhupada eu não estou certo, mas acho que é a Malti. Então agora Swadharma, a posição constitucional da entidade viva, inclusive da mulher. Então agora vamos ver o feminino na plataforma espiritual. A gente viu nesses versos como é que funciona o Dharma da alma no corpo de uma mulher. E agora vamos ver como é que funciona o feminino, Prakriti, ou Prakriti, a Prakriti, na posição espiritual. Divera Sarupahai, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatashta Shakti, Veda Veda Prakasha. Krishna Buli Seidiva Nadi Bahirmukha Ataeva Mayatarideya Samsara Dukkha. Em sua posição constitucional,
a entidade viva é serva eterna de Krishna, pois ela é a energia marginal de Krishna, bem como uma manifestação igual ao Senhor e, ao mesmo tempo, diferente dele, tal qual uma partícula molecular do fogo ou do brilho do sol. Krishna tem 3 variedades de energia. Então essa é o anúncio, essa é a diretriz máxima para a resposta, para a pergunta: quem sou eu? Sou uma alma espiritual, serva eterna de Krishna. Aqui então Krishna define, Chaitanya Mahaprabhu define a posição ontológica da alma do ser. Verso 108 do Chaitanya Charitamrita. O movimento da consciência de Krishna é tão benéfico que facilmente pode anular a contaminação que surge da ligação com a natureza material e que resulta do fato de se possuir corpo material. Portanto, bem no começo, o Bhagavad Gita ensina que, quer alguém seja homem ou mulher, deve saber que ele ou ela não são o corpo, mas almas espirituais. Então, na plataforma material, nós temos deveres como homens e mulheres, mas na plataforma espiritual, transcendental, nós temos que saber muito bem que nós não somos esses corpos, nem homens nem mulheres. Todos devem procurar interessar-se nas atividades da alma espiritual e não nas atividades do corpo. Então, se você pensa que você é homem ou mulher, em última análise você está em ilusão, seu tolo. Enquanto alguém é impelido pelo conceito de vida corpórea, sempre corre o risco de ser desencaminhado, quer essa pessoa seja homem ou mulher. Descreve-se às vezes a alma como Purusha, porque quer alguém se vista, só uma roupa, de homem ou mulher, tem a inclinação para desfrutar deste mundo material. Que tem esse espírito de desfrutar é descrito como Purusha. Purusha é o desfrutador. Então a gente imita a posição original de Krishna nesse mundo material sendo o Purusha. Purushinha. Jai Garuda. A primeira parte do erro é pensar: eu sou este corpo, homem ou mulher, jovem ou velho, americano ou chinesa. Eu sou este corpo material, esta carne e ossos. E a segunda parte do erro é pensar que o propósito da nossa vida é satisfazer esse corpo. Então, se você está determinado, teimoso, para continuar pensando: eu sou um corpo e o propósito da minha vida é satisfazer este corpo, então não fale sobre vida espiritual. Não fale sobre religião, porque você não vai encontrar esse absurdo em qualquer religião de verdade. Se querem aceitar que eu sou um corpo e o propósito da vida é satisfazer esse corpo, então não devemos ser hipócritas e fingir que nós pertencemos a uma religião. Aqui Prabhupada está falando de religião de primeira classe, religião transcendental. É lógico, quando a gente fala sobre Varnashram, Dharma quer dizer religião, mas é uma religião para quem ainda está na plataforma material, para quem está encantado pela energia material e por isso precisa seguir essas regras, regulações, esses deveres. Bhakti é a religião da alma, é o que a alma faz, por isso é a religião de primeira classe. Qualquer religião que seja motivada materialmente, então qualquer religião motivada materialmente é uma religião de segunda ou terceira classe. Apesar de, dependendo do nível de consciência do indivíduo, pode ajudá-lo e pode ser bastante benéfica, mas o degrau mais elevado, mais excelso,
religião de primeira classe significa bhakti, que é desinteressada, desmotivada e é a atividade da alma. E te doando amor, o mundo material como um local de dualidades. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Doando amor na Bharata. Isso é Bhagavad Gita, verso 27 do capítulo 7. A verdadeira posição constitucional do ser vivo é uma de subordinação ao Senhor Supremo, que é conhecimento puro. Ao deixar-se iludir, afastando-se deste conhecimento puro, ele ficará sob o controle da energia ilusória e não poderá compreender a suprema personalidade de Deus. A energia ilusória manifesta-se na dualidade produzida pelo desejo e pelo ódio. Lembre-se, o mundo material é dual. Iludidas, essas pessoas manifestam suas dualidades sob a forma de desonra e honra, miséria e felicidade, mulher e homem, bom e mal, prazer e dor, etc., pensando: esta é minha esposa, esta é minha casa, eu sou o dono desta casa, eu sou o marido desta mulher, eu sou homem, eu sou mulher. Estas são as dualidades decorrentes da ilusão. Então, esse é o significado do verso citado. Purusha e Prakriti, a realidade que permeia tudo na existência material. Então, nós estamos seguindo os versos do Siddhanta Védico, Chástrico, o Siddhanta Vaishnava, e agora eu quero fazer uma pequena contribuição com uma interpretação, afinal, filosofia hermenêutica, a partir dos Shastras, a partir da visão Vaishnava sobre essa questão, que eu acho que vai ser bastante... que vai clarear a coisa. O mundo material é um reflexo pervertido. Logo, o mundo espiritual deve ter a mesma variedade, mas de maneira real, eterna, contínua, né? A Prakriti é a energia externa do Senhor Supremo e o Purusha é o próprio Senhor Supremo. O Bhagavad Gita explica isto. Como é material, esta manifestação é temporária. Um reflexo, a sombra, é temporário, pois algumas vezes é visto e outras não. Ou seja, não tem substancialidade, né? Mas a origem que produz o reflexo é eterna. O reflexo material da árvore verdadeira deve ser cortado. O significado Prabhupada, verso 1 do capítulo 15. Porque todas as entidades vivas são, por natureza, femininas, ou seja, se você está pensando que é homem, muito másculo, varão, machão, essa não é a sua posição real, essa não é a sua posição eterna, essa não é a sua posição como ser ontológica. Por natureza femininas, todas as entidades vivas. Eu estava discutindo essa manhã para a Prakriti, entidade viva, mas isso é Prakriti. Prakriti significa feminino e Purusha, que é Krishna ou Purushottama, significa masculino. Assim, aqui neste mundo material, embora nós sejamos Prakriti, nós somos indistintos, vagos, como Purusha. Ou seja, a gente não é um Purusha real, a gente é um Purusha de papelão, Purusha de mentirinha. Essa roupa masculino-feminina, isso é secundário. Nossa consciência é agora consciência masculina, quem está no corpo de um homem, né? Uma mulher assim chamada feminina aqui, ela também quer desfrutar de um masculino, ou seja, qualquer um
homem ou mulher, quando quer desfrutar, explorar, essa é a posição purusha, essa é a posição do masculino, do varão supremo, que é Krishna. Então, quando a gente quer desfrutar, explorar, gozar, essa é a posição de Deus e a gente está tentando imitá-lo, né? Quer seja homem ou mulher. Ela também quer desfrutar de um masculino, e o masculino também quer desfrutar do feminino. Ele quer desfrutar, é a melhor das hipóteses. Ele quer desfrutar de um feminino. Ambos devem ter a mesma propensão de desfrutar. Dessa forma, essa propensão para desfrutar é masculina. Compreendem? Portanto, a Jivatma é às vezes descrita como Purusha. Mas atualmente a Jivatma, as entidades vivas, as almas, elas são Purusha da Prakriti dele. Então, desfrutar a energia material dele. Prakriti significa predominado e Purusha significa predominador. Uma tradução que eu dou também é Prakriti é passivo e Purusha é ativo. Então essa foi uma discussão com Shyamasundar, o grande Shyamasundar, que foi encontrada no Veda Base. Purusha e Prakriti. Krishna é apenas um e se divide em muitas energias e formas que são suas expansões, ou seja, do uno surge o múltiplo. Basicamente, a existência é uma interação entre Krishna e suas energias. Krishna é o desfrutador supremo, o Purusha, e suas diversas energias, assim como as divas e o mundo material são Prakriti, ou aquelas que são desfrutadas por ele. Purusha e Prakriti, desfrutador, língua, planta, sedento, leitor, trabalhador, político. Então, o desfrutador, a língua desfruta do sabor, a planta desfruta do sol, o sedento da água, leitor do livro, trabalhador do salário, isso é bem característico do mundo material, e o político desfruta do povo. Então essas são as relações entre Purusha e Prakriti, né? O predominador e o predominado, o ativo e o passivo. Então tudo que tem lá, tem cá. Brihad Upalabdhan Etadavayanti Aveshashaktaya Yat Udayastan Ayurvakrite Madivai Vavikritat Attarishayo Dhadustvai Manovachana Charitam Katang Ayata Bhavanti Puvirata Padani Nurinam. Esse mundo perceptível é idêntico ao Senhor Supremo, ao Supremo, porque o Brahman Supremo é a base última de toda a existência, permanecendo inalterado enquanto todas as coisas criadas são geradas dele e acabam dissolvidas nele. Assim como a argila permanece inalterada pelos produtos feitos dela e de novo imersos nela. Assim é para vós somente que os sábios védicos dirigem todos os seus pensamentos, palavras e atos. Afinal, como poderiam os passos dos homens deixar de tocar a terra sobre a qual eles vivem? Então, o mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Tudo que tem lá, tem cá. A diferença é que a realidade está lá, e aqui é uma sombra. Então, nós temos uma figueira de Bengala às margens de um lago, e o reflexo que está no lago, que está na água, seria o mundo material, e a figueira seria o mundo espiritual, ou a verdade, a substância original. Vamos lá, meu filho, isso. Então, agora vem o ponto-chave, o ponto que eu quero defender. Como o mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual, a gente já viu isso, aqui as posições se invertem. Assim como a posição feminina é a mais elevada no mundo espiritual, na plataforma material ela seria tida como inferior. O sexo é a atividade mais elevada, adhirasa, e pura no mundo espiritual. No mundo material é a atividade mais egoísta e que mais prende a entidade viva dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Ananda Chimayarasa Pratibhavitabhis Tabirya Eva Nijarupataya Kalabhi Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhutto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami.
Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que reside em seu próprio reino, Goloka, acompanhado por Radha, que se assemelha à sua própria figura espiritual. Ela é a encarnação da potência estática, possuidora de 64 qualidades artísticas, que são as qualidades de Krishna refletidas nela, né? Que é acompanhada de suas confidentes, as suas amiguinhas, as Sakis, como Lalita, Vishaka e outras, encarnações das extensões de sua forma corpórea de Krishna, permeadas e vitalizadas por sua raça espiritual sempre feliz. Então essas expansões de Krishna, essas Shaktis, são as formas mais elevadas do serviço devocional, são os maiores de todos os devotos, e elas têm uma forma feminina. Servo, a posição mais elevada. Padhyam Bhagavate Yagye Shushu Shushusha Dharma Siddhaye Tasyam Jatapura Shudro Yad Vrityatu Shati Hari. Depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade de Deus para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situados nas pernas estão os Shudras, que satisfazem o Senhor através do serviço. O serviço é a real posição constitucional de todas as entidades vivas. As entidades vivas destinam-se a prestar serviço ao Senhor e podem alcançar a perfeição religiosa através desta atitude de serviço. Não se pode alcançar a perfeição religiosa simplesmente especulando para atingir o conhecimento teórico. No mundo material, ninguém quer ser um servo. Porém, no mundo espiritual é a posição mais elevada. Todos querem ser o amo, porque o domínio falso é a doença básica da alma condicionada. A alma condicionada no mundo material quer assenhorear-se dos outros. Iludida pela energia externa do Senhor, ela é forçada a tornar-se serva do mundo material. Esta é a verdadeira posição da alma condicionada. Na verdade, é melhor ser um Shudra do que um Brahmana. Na verdade, é melhor ser um Shudra do que um Brahmana, que não desenvolva a atitude de serviço, seva, servir ao outro, servir a Krishna, porque esta atitude é a única que satisfaz o Senhor Krishna. Todo ser vivo, mesmo que seja um Brahmana por qualificação, deve aceitar o transcendental serviço ao Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, já com esses últimos 3 ou 4 slides, que Prakriti é o passivo. Outra nomenclatura para Prakriti pode ser feminino, porque a mulher, teoricamente, seria desfrutada por quem? Pelo Purusha, pelo predominador, pelo ativo, o ativo e o passivo. Então o Purusha seria o masculino, o ativo, que desfrutaria da mulher. Então a posição da mulher, ela é a mais elevada, porque ela é aquela que é desfrutada, é aquela que serve. E essa posição de serva, de servir ao outro, de servir ao marido, é a posição mais elevada, porque é a posição da alma no mundo espiritual. Então a mulher, como serva, ela simplesmente está executando a posição real e eterna como alma espiritual. Qual é o problema nisso? Aonde que está existindo exploração? Na verdade, está tendo um privilégio para a mulher, ou para a alma no corpo feminino, adequar com a sua posição, que é de serva. Já o homem, o marido, ele tem uma posição muito mais arriscada, que é a posição do Purusha, do desfrutador, de seu guia, de seu mestre. Então a posição do Purusha, do homem, que parece, aparentemente, que alguns podem achar que é mais elevada, é uma posição muito mais arriscada dentro da Prakriti, porque ele vai estar imitando Krishna, ao passo que a mulher, ela como serva, dentro do contexto védico, ela vai estar executando a sua posição de alma, serva eterna de Krishna. Ela vai estar servindo, que é o que ela faz eternamente. Será que a gente não percebeu isso antes, gente? Feminino, a posição mais elevada.
Do ponto de vista dos Vedas, a posição do gênero feminino pode parecer inferior se analisada social e materialmente. Assim como o servo. O servo é a posição mais elevada no mundo espiritual e é lógico que no mundo material a posição de servo, de ser servil, de ser subalterno, não é prestigiada. Assim como a dos Shudras, mas do ponto de vista espiritual, de Bhakti ou da ocupação da alma, a posição de ambos é superior, pois é condizente com a situação original da diva, que é a de ser um eterno servente da suprema personalidade de Deus. Já a posição do homem, Purusha, é arriscada, pois como marido, ele imita a posição de Krishna, que é o único desfrutador e controlador em toda a existência. Na posição mais sóbria, na posição mais ontológica, na posição mais real da coisa, o único varão, o único macho é Krishna. O resto, todas as almas espirituais, somos femininas, somos desfrutados por Krishna, o Purusha original. A potência de prazer é conhecida como Hladini Shakti. A forma condensada de Hladini Shakti é Prema. Estou correndo um pouco, gente, porque eu tenho que sair, tenho compromisso. Quando Hladini Shakti torna-se condensada e assume uma forma, essa é Prema. A forma mais condensada de Prema é Mahabhava. Essa é Radharani, Mahabhava Mai. A forma de Mahabhava é Radha. Krishna Premara Ganibhuta Avasta. Se Krishna Prema assume uma forma mais condensada, isto é Radharani. Assim, Hladini Shakti é Radharani e dá todo o prazer para ambos, Krishna e os devotos. Portanto, os devotos estão engajados em serviço amoroso a Krishna. É com esse serviço que recebem prazer, Sevananda. Hladini Shakti dá esse prazer. Caso contrário, se o prazer não estivesse lá, ninguém se empenharia em serviço amoroso a Krishna. Hladini Shakti dá prazer tanto para Krishna como para os devotos. Radharani é a personificação dessa Hladini Shakti. Radharani só pensa no prazer e felicidade de Krishna. Ela nunca pensa em si mesma. Então isso foi falado por Gaura Govinda Swami no livro Vrindavana Encontra Matura, que está no Veda Base. Ou seja, a posição feminina, Hladini Shakti, Bhakti, ela tem a forma feminina. A forma real de Radharani é como uma trepadeira abraçando a árvore Krishna, a árvore negra, Tamal. E as donzelas de Vraja, os associados de Radharani, são como as folhas e flores dessa trepadeira. Quando uma trepadeira abraça uma árvore, as folhas e as flores, bem como a trepadeira, abraçam a árvore automaticamente. O Govinda Lilamrita 10.16 confirma que Radha é a ampliação da potência de prazer de Krishna e é comparada com uma trepadeira e suas associadas. As donzelas de Vraja são comparadas com as flores e as folhas dessa trepadeira. Quando Radharani e Krishna se divertem, as donzelas de Vraja saboreiam o prazer mais do que a própria Radharani. Então aqui é do Satyaraja, 6 Goswamis de Vrindavan. Então, a forma mais elevada para que mais se aproxima de Krishna é a forma feminina, gente. Verso recomendado pelo chefe. Shri Bhishmadeva disse: mulheres, ó rei, devem ser sempre adoradas e tratadas com amor. Onde as mulheres são tratadas com honra, os deuses, eles mesmos, são acalmados. Onde as mulheres não são respeitadas, todas as ações se tornam infrutíferas. Se as mulheres de uma família são maltratadas e desse modo entregam-se a tristeza e lágrimas, essa família logo torna-se extinta. Aquelas casas que são amaldiçoadas pelas mulheres encontram a destruição e a ruína, como se fossem queimadas por alguma cerimônia de Atharvan. Tais casas perdem todo o seu esplendor, seu crescimento e prosperidade. Guardem bem essa palavra. Prosperidade. Cessam.
As mulheres merecem ser respeitadas. Não é uma questão que elas merecem, isso é básico, gente. Respeitar todas as entidades vivas. Sarvabhuta Dehinam. Ter essa visão equânime é o mínimo para um Vaishnava, é o mínimo para um ser humano civilizado. Então, é ponto pacífico que as mulheres necessitam ser respeitadas e não abusadas e maltratadas. Isso está fora de cogitação, fora de qualquer discussão, gente. A virtude dos homens depende das mulheres. Todos os prazeres e divertimentos dependem inteiramente delas. Sirva-as e adore-as, curvando sua vontade diante delas. A geração e educação das crianças e a realização de todas as ações necessárias para as necessidades da sociedade, tudo isto depende das mulheres. Respeitando as mulheres, você está certo de conseguir a realização de todos os esforços. As mulheres são as deidades da prosperidade. Olha, essa também é outra frase-chave para a gente entender essa citação de Bhishmadeva, que é um Mahajana. As mulheres são as deidades da prosperidade. Aquele que deseja a fartura e a prosperidade, é a terceira vez que aparece a palavra prosperidade, deve sempre honrá-las, estimando as mulheres a deusa da fortuna Lakshmi amada, e afligindo-as, Lakshmi, esposa do Senhor Vishnu, é da mesma forma atormentada. Então, isso é do Mahabharata, Shanti Parva, capítulo 46, Anushasana Parva. Então, isso é falado por Bhishmadeva, que é um Mahajana, que é um Brahmachari, um Nashtika Brahmachari. Então, primeira coisa, é lógico, é ponto pacífico que as mulheres devem ser honradas, respeitadas, bem tratadas, como todas as entidades vivas. Mas vejam que, às vezes, alguém pode confundir esse verso como um elogio às mulheres. Mas o que na verdade, Bhishmadeva está falando aqui? Que através do respeito, do bom trato, da proteção às mulheres, que isso é Dharma, para o homem, vem toda a prosperidade material. Ou seja, aqueles que querem desenvolvimento econômico, desenvolvimento material, que precisam disso, eles devem respeitar as mulheres, ok? As mulheres, em geral, agora vem outro ponto, tá? Desconectem com o de cima, agora vem outro ponto que eu quero trabalhar. Esse é um ponto também delicado, acho que esse é o ponto mais delicado que eu vou pegar até agora. Peço as bênçãos de todos, a bênção das devotas, dos Vaishnavis, que eu possa ajudar e não complicar ainda mais a coisa. Vamos lá. Aqui a citação de Prabhupada. As mulheres, em geral, são incapazes de especular como os filósofos, mas elas são abençoadas pelo Senhor porque acreditam de imediato na superioridade e no poder completo do Senhor. E assim, elas oferecem reverências sem reserva. O Senhor é tão bondoso que ele não favorece especialmente apenas alguém que seja um grande filósofo. Ele conhece a sinceridade de propósito. Apenas por esta razão, as mulheres geralmente reúnem-se em grande número em qualquer espécie de função religiosa. Em todo país e em toda seita religiosa, parece que as mulheres são mais interessadas que os homens. Tá. Então, como entender Prabhupada em um posicionamento desse? Na verdade, nesse significado, Prabhupada está sendo bastante vasto, né? Bastante... ele está colocando as boas qualidades femininas, que são a da fé, a da devoção, ou seja, de poder concentrar a mente, que é oscilante, em Krishna, em Deus, em atividades religiosas. Ela consegue colocar sua emoção, seus sentimentos facilmente. O homem já é mais racional, mais intelecto, e por isso ele tem muitas reservas. E então, em religião, que depende de fé, de entrega, o homem leva a desvantagem. Mas o ponto é que a posição dos Vedas, o Rig Veda menciona que as mulheres não são nem disciplinadas e nem inteligentes. Então esse é um posicionamento dos Vedas, gente. Não é que Prabhupada está colocando um posicionamento pessoal. Então quando Prabhupada fala nos livros, ou às vezes comenta essas questões em aulas, quando ele é duro,
quando o Prabhupada comenta em aulas ou em seus livros, quando ele é duro, Prabhupada está sendo muito autêntico com o Guru Parampara. Então, nos seus livros, ele está sendo o Acharya. O Acharya precisa trazer o conhecimento védico à tona. O conhecimento védico traz essa notícia. Então, se nós fazemos uma pesquisa, quantas pessoas, quantas mulheres se tornaram físicas, filósofas dentro da história? Quantos homens nós temos na tradição indiana, na tradição ocidental? É lógico que uma outra... Eu lembro que no dia que eu dei essa aula, falaram sobre a Simone de Beauvoir, que foi a esposa do Sartre, né? Não sei se posso chamar ela de esposa, e a Hannah Arendt. Mas a própria Hannah Arendt, a alemã, ela não se considera uma filósofa. Mas o ponto é que com essa discussão a gente não vai chegar a nada. O que eu estou querendo legitimar é a posição do Prabhupada. Então, Prabhupada, em seus livros, ele está sendo um acharya, ele está sendo um representante fidedigno dos Vedas. Uma das grandes virtudes de Prabhupada era ter uma fé inquebrantável em seu mestre espiritual e nos Vedas. Por isso, em seus livros, ele simplesmente, como acharya, está representando o conhecimento védico. Ele não está traindo o conhecimento védico ou está tentando mascarar ou adocicar o conhecimento védico para atrair seguidores. A grande virtude de Prabhupada é ser 100% fiel aos Vedas, e é isso que se espera de um acharya, gente. Porém, Prabhupada, quando você se aproximava dele, como guru, você acha que Prabhupada era ríspido, era violento, era truculento com as mulheres? Não! Pergunte para as devotas como a Malati, como a Janaki e muitas outras devotas, gente. Vejam os relatos que elas têm sobre Prabhupada. Elas têm um amor, uma fé, uma entrega para Prabhupada. Por quê? Porque Prabhupada era extremamente amoroso com as devotas, com as mulheres e com todas as entidades vivas, que é o que se espera de um grande Vaishnava. Então, em seus livros, Prabhupada está tendo o comportamento, a atitude de um grande acharya, que é o de trazer o conhecimento védico. Mas em seu trato como guru, em seu trato pessoal, em Vapo, Prabhupada era extremamente amoroso com as mulheres, ou seja, transcendendo até mesmo essas questões das instruções védicas e mostrando seu amor e compaixão por todas as entidades vivas. Então nós vemos um Prabhupada em seus livros, porque ele está representando o conhecimento védico, mas como guru, como mestre, ele era muito amoroso, muito misericordioso, muito compassivo. E a consequência é que as devotas, por serem sinceras e rendidas, mesmo que não entendessem ou causassem um desconforto, essas declarações que são duras mesmo de Srila Prabhupada, mas elas tinham um apego, uma admiração, um amor por Prabhupada imenso, gente. Então isso tem que ser muito bem analisado, né? Prabhupada como acharya em seus livros, mas Prabhupada como guru no trato pessoal com as devotas e com as mulheres, que não era a mesma coisa, né? Prabhupada exalava amor por Krishna. Tá bom, aqui então Prabhupada com o cardeal Danielo no campo de batalha, né? Lutando, como sempre, como um guerreiro. Então eu vou ficar por aqui, gente. Muito obrigado. Essa é uma questão dos dias atuais, que eu espero que pela revelação védica eu tenha tentado ajudar. Peço minhas desculpas, peço perdão se eu ofendi ou não consegui me expressar muito bem, mas meu intuito era só trazer a luz dos Vedas sem nenhuma motivação, sem nenhum interesse. Peço as suas bênçãos, as bênçãos das devotas, que isso possa ter ajudado um pouco. Então, obrigado pela atenção, se inscrevam no canal, deem um tapa no dedão, um joinha, para que a gente possa continuar produzindo e pesquisando. Muito obrigado pela atenção, tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Hare Krishna e tchau!